Dois momentos em que Jesus acalmou uma situação que estava aparentemente fora de controle, estava em crise, estava numa tempestade, e Jesus ali se mostrou, como nós vamos ver hoje, o Senhor das tempestades. E essa história que vocês já devem estar vendo aí, vocês já devem conhecer, fala sobre uma tempestade, tempestade no mar. E eu queria saber se alguém aqui já passou por uma experiência parecida com essa. Tempestade no rio, tempestade numa lagoa. Alguém aqui já passou por uma experiência parecida com isso? É no Rio Amazonas. Agora, dia 23 de novembro de 2017. Sim. A gente, todo mundo que vai a Manaus, as pessoas vão fazer esse turismo que é para visitar o tribo indígena, ver os botos cor-de-rosa e tal. A gente vai no barco, a gente desce no Rio Amazonas, alguns quilômetros de Manaus para baixo. E a gente vai de manhã e volta de tarde, 4 horas da tarde. E aí quando a gente estava voltando para Manaus, subindo o Rio Amazonas você não vê o fim, você olha para um lado não vê, só vê água, para o outro só vê água, você não vê nada, é só água. E o barco tinha 17 pessoas, 17 professores, e cabia 30, ainda bem que cabia 30 pessoas e só estava mais ou menos a metade. Porque tinha uma tempestade no rio e uma tempestade sem chuva, era só de vento. E o barco estava batendo contra as ondas assim bem. E aí nós fomos divididos para ficar metade de um lado, metade do outro. E umas professoras que tinham ido comigo ficaram se segurando em mim, tudo chorando. E eu fiquei orando e fiquei orando, entregando a Deus. E ali foi uns 40 minutos de tempestade até a gente chegar perto de Manaus. Quando a gente chegou perto de Manaus, aí passou. A tempestade passou. Não tinha chuva, era só vento. Muito vento. Olha aí. O barquinho batia nas ondas assim, brá, brá, desse jeito. Quem pensa que o Rio Amazonas não tem, só tem a Pororoca, que é aquele encontro, né, com as águas do rio, com as águas do mar, mas lá tem muita tempestade no Rio Amazonas. Eu já passei por uma experiência que não foi uma tempestade, mas foi quase um naufrágio na Lagoa do Piató. Que a gente estava na... Piató não, é do Porto, lá em Pombaçu. Piató ou Ponta Grande? Ponta Grande, Piató é aqui no sul. Enfim, tinha uma lagoa da região do Vale do Iguaçu. A gente estava lá, eu, mãe Dalva e meu avô do coração de Ponguaçu. Aí a gente não percebeu que a canoa estava furada, no meio da lagoa. Aí a água começou a entrar e a gente tirando com um balde e quase que acabava ali tudo. Pior que eu estava gravando tudo. Um gravador, nesse tempo era um gravador. Mas eles que o pessoal da rádio precisa fazer reportagem. Aí a filmagem desse evento eu destruí quando tinha 5 anos. Eu peguei os fios da... Como era o nome? Da fita de vídeo. Eu peguei essas fitas de vídeo e liguei o quarto todo e destruí essa fita de vídeo. Pra ninguém acreditar nessa história. Destruí todas as evidências. Então, essas foram as experiências de tempestade que a gente passou. Graças a Deus, nenhum de vocês passaram. Eu vai passar, imagino que não. Mas essa história que nós vamos ver hoje é de uma tempestade real, de uma tempestade séria, que aconteceu com Jesus e com seus discípulos. E para isso nós vamos lá para o livro de Marcos. Marcos, capítulo 4. Capítulo 4. Geralmente as pessoas têm uma certa ideia de que o Evangelho de Marcos é só um repeteco dos outros. Só que tem algumas coisas que Marcos ele dá uns detalhes a mais que os outros. Ele tem uma forma de detalhar algumas histórias que Mateus não detalha nem Lucas. O Evangelho de João é um evangelho diferente porque João pensou assim, já que Mateus disse uma coisa, Marcos repetiu e Lucas repetiu, então é bom fazer um evangelho diferente, contando outras histórias. Então, a maioria das histórias dos outros 3 evangelhos, João não repete. Mas tem histórias que estão presentes nos 4 e tem histórias que só estão presentes nesses primeiros 3. Então, nós vamos ver aqui essa primeira história, no capítulo 4, e nós vamos perceber Jesus acalmando 2 tempestades, no mar e na terra. A primeira história começa no verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem?
Esse dia, gente, tinha sido um dia muito cheio. Como sempre, todo dia da vida de Jesus eram dias muito cheios. Todo dia da vida de Jesus tinha muitas atividades. Começava cedo. Ele passava a noite em oração e aí dormia. Quando acordava, já era indo para o ministério para pregar, para expulsar demônios, para curar. E se vocês olharem a parte de trás, o capítulo 4, até chegar aí, vocês estão vendo que Jesus passou o dia pregando. Ó. Jesus fez a parábola do semeador, Jesus explicou essa parábola, Jesus explicou a parábola da luz, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. E se você for ler lá em Mateus, você vê que esse dia é muito maior, tem mais acontecimentos ainda num dia só. Então você pode imaginar que no final daquele dia, Jesus estava muito cansado, ele e os discípulos. Porque não é só pregar. Às vezes Jesus tinha que pregar, às vezes Jesus tinha que curar, às vezes Jesus tinha que lutar contra um demônio, às vezes Jesus tinha que enfrentar os fariseus. Então era uma agenda muito cheia durante o dia. E naquele dia as atividades terminaram tarde, e aí Jesus disse: agora nós vamos entrar nesse barco e vamos passar para a outra margem. Aí nós vamos aí para o verso 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. O mar da Galileia, a Bíblia chama ele de mar, mas na verdade o mar é na verdade um grande lago. Existe uma diferença. Existe uma diferença entre lagoa, açude, lago e mar. Lagoa e açude é que a gente tem por aqui. A gente consegue estar aqui na beira da lagoa, na beira do açude, e consegue ver do outro lado. É um grande corpo de água que não é como o rio, que é corrente, mas é pequeno. Agora, o lago da Galileia era um lago tão grande que as pessoas chamavam ele de mar, porque era muito extenso. Você olhava e não via o outro lado. 13 quilômetros de extensão. Qual? 13 quilômetros de extensão. E constantemente tinha muitas tempestades lá, nesse lago do mar da Galileia. Tinha muitas tempestades. Acontece que tinha muitas tempestades, as tempestades eram frequentes, mas os discípulos que estavam ali, eles eram acostumados com aquilo. No barco tinham 4 discípulos que antes tinham sido pescadores. Tinham 4 discípulos que antes eram pescadores. Tinha Pedro, André, Tiago e João. Esses 4 discípulos, eles eram bastante experientes. Então as tempestades eram muito frequentes e os discípulos eram muito experientes naquilo. Desde a infância, desde a adolescência, você pode imaginar que aqueles 4 discípulos tinham já experimentado outras tempestades, outras situações assim, e eles sempre sabiam contornar. Só que naquele dia tinham 13 pessoas no barco. E a tempestade estava de um jeito que não dava para controlar. Como a manhã falou lá no Rio Amazonas, o barco ficava subindo e descendo. Todo mundo aqui já foi na barca, ali quando o parque vem, e todo mundo sabe que a barca quase dá o 360, ela fica indo assim e voltando. Mas a gente não se preocupa muito porque tem aquela barrinha que serve de proteção, que às vezes não adianta nada, mas tem aquela barrinha ali, e a gente sabe que a gente não vai voar da barca. Só que naquele dia o barco estava passando por aquela mesma situação, mas poderia virar a qualquer momento. Então não adiantava qualquer esforço que eles fizessem, porque o barco poderia afundar, poderia virar em qualquer direção. Não havia segurança ali, não havia certeza de que aquilo ali iria chegar do outro lado. Então por isso que a situação era desesperadora, mesmo eles sendo experientes. Eu acho que todo mundo aqui já enfrentou alguma dificuldade em uma área que você já dominava. Uma coisa que você era bom, uma coisa que você já tinha experiência com aquilo, uma coisa que você tinha costume de mexer, e mesmo assim aquilo ali deu errado, aquilo ali deu problema. Todo mundo já experimentou por algo assim. Tem dificuldades que vêm, que são muito imprevisíveis, que são inesperadas, e tem outras que vêm, mesmo a gente já estando acostumado a lidar com aquilo. E foi isso que aconteceu ali com os discípulos. Então, o barco começou a se encher de água. E você pode imaginar que os discípulos estavam tentando remar, tentando parar aquilo ali, estavam tentando tirar a água com o balde, que nem eu estava tentando fazer lá na lagoa. Eles tentaram fazer isso a noite toda. E ali, quando eles já perceberam que a situação estava sem volta, aí eles se lembraram de uma coisa. Olha o verso 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Nos outros evangelhos não tem essa informação do travesseiro, só diz que Jesus estava dormindo.
Em Mateus e Lucas diz que apenas estava dormindo. Aí você vê como Marcos ele gosta de dar uns detalhes a mais. Ele estava dormindo sobre o travesseiro e na popa do barco, na parte de trás do barco. Então você perceba o seguinte: depois de eles tentarem a noite toda, aí eles perceberam que Jesus estava lá dormindo. Aí eles se lembraram que Jesus estava lá atrás. Ellen White diz que eles só perceberam porque teve um relâmpago que clareou e eles viram que tinha alguém ali, com alguma coisa ali no fundo, que não estava se mexendo, que não estava se bunindo. Aí eles se lembraram que é Jesus que está ali. Eles se lembraram que tinha alguém dormindo no meio daquela situação. Porque normalmente eles pescavam sozinhos, não pescavam com Jesus, né? Nós aperreiros eles esqueceram, como Jesus está até aqui. Quando a gente está muito aperreado, a gente esquece o principal. Tem gente que procura o celular com o celular clareando. Com os óculos na cara. É uma pessoa que procurava o cachimbo fumando o cachimbo, assim. Acho que era ali na esquina. Tem uma senhora que ela procurava o cachimbo. Cadê meu cachimbo? E ela fumando assim. Então, quando a gente está aperreado, a gente se esquece do principal, a gente se esquece do mais importante. Como é que eles se esqueceram de Jesus, que estava ali o dia todo com eles? Já estava convivendo com eles há quase um ano. Então, isso é um recado para nós, que às vezes a gente tenta, não sei porquê, a gente tenta resolver um problema, tenta para lembrar depois que podia ter deixado que Deus resolvia. Nós temos esse mesmo problema deles. Se ele deixasse que Deus conduzisse, teria terminado mais rápido, teria se solucionado de uma maneira melhor, mas a gente tenta lutar, tentar resolver do nosso jeito. Agora, sabe um detalhe interessante? É que, se você ler os 4 evangelhos, só tem esse episódio, só tem esse momento que diz que Jesus dormiu. Foi durante a tempestade. Não tem nenhum outro momento que diz, Jesus estava dormindo, foram lá e acordaram ele em um lugar tranquilo. Não tem nenhuma história de Jesus dormindo num ambiente tranquilo, num ambiente em paz. Tem um momento que Jesus diz assim: vamos repousar um pouco, vamos descansar um pouco, mas era descansar, não era dormir. O único episódio na Bíblia que fala que Jesus dormiu foi durante a tempestade. Agora, por quê? Porque quando o barco estava assim, ponto de virar, as ondas levantando e quase derrubando o barco, por que nesse momento Jesus estava dormindo? Vamos perguntar às crianças, o que as crianças acham? Vamos começar por uma criança mais velha. E aí, Júlio? Por que você acha que Jesus estava dormindo? Será que porque o dia estava muito cansado? Ele estava muito cansado do dia? Tem gente que tem um sono muito pesado, né? Que por mais que você faça, por mais que você catuque, por mais que você grite, a pessoa não acorda. Mas num barco girando assim, você quase virando, você jogar de um lado para o outro, você não acordar. O que você acha, Júlio? Por que Jesus não acordou? Ele acha que ele estava muito cansado. Pode dizer. Aprovar a fé dos discípulos. Tudo bem, Verônica, tudo bem. Pode dizer. Bem original isso. E aí, os adultos, o que vocês acham? A Verônica já disse que era para provar os discípulos. E aí, Lucas? Jesus estava dormindo por quê? Você acha que Jesus estava muito cansado? Jesus estava em coma? Por que Jesus estava dormindo numa situação daquela? Olha aí, muito bem. Vocês dois agora foram do ponto. Lucas diz porque ele era o capitão. Jesus sabia que ele tinha criado tudo aquilo ali que estava em volta dele. O céu, a água, o barco, as pessoas, tudo ali era a criação dele. E ele tinha tudo sob controle. Esse é o segredo, porque ele não estava preocupado. A Bíblia nunca diz que Jesus ficou preocupado com alguma coisa. Jesus nunca ficou preocupado com nada. Lá no Getsemane, Jesus sentiu uma sobrecarga por causa dos pecados na mente dele. E também sentiu medo ali por causa da cruz. Mas ele nunca ficou preocupado com nada. Nunca disse que Jesus ficou ansioso de amanhã eu tenho que fazer isso, e agora? Jesus nunca ficou preocupado com nada. E aqui nessa tempestade ele deu um exemplo de calma e de paciência
que serve para todos nós. Ele tinha uma paz que não se alterava por nenhuma situação, por nada que viesse diferente da vida dele. Uma paz que ela acentuava, ele ficava com mais paz ainda quando tudo estava em confusão em volta dele. Quanto mais a coisa ficava complicada, quanto mais os inimigos se voltavam contra ele, quanto mais o mar se revelava, mais paz ele sentia. Porque a paz que ele quer que a gente sinta é uma paz que não acaba em momento nenhum. Amém? Então, aí vem a resposta dos discípulos, a pergunta dos discípulos. Os discípulos o acordaram. Ou seja, Jesus não acordou com o remeleixo do barco. Ele foi preciso ser acordado. Eles disseram: mestre, o senhor não se importa que pereçamos? Então olha só, Jesus estava dormindo apenas esperando que alguém chamasse ele, porque eles estavam tentando a noite toda por conta própria, não estava dando certo, aí eles se lembraram e foram chamar Jesus. Então quando a gente acha que Deus não se importa, é porque na verdade a gente estava tentando do nosso jeito, e a gente só foi lembrar dele quando a situação ficou crítica. Então não é que Deus não se importa, ele só está esperando a gente deixar que ele resolva, ele só está esperando deixar que a gente acione ele. Então Jesus estava dormindo porque estava em paz, mas quando os discípulos chamaram, aí sim ele resolveu a situação. Não é que ele fica em silêncio sem se importar, porque às vezes a gente fica fazendo muito barulho sem se importar com a resposta dele. E essa é a lição que nós tiramos da atitude de Jesus naquela tempestade. E aí ele se levanta, e aí nesse momento tem um detalhe que eu queria antes... Vou passar. Um detalhe muito interessante. Jesus estava no barco, mas o fato de ele estar no barco não impediu que a tempestade começasse. Não impediu o início da tempestade, mas foi a certeza do fim dela. Amém? Então o fato de Jesus estar no barco não impediu que a tempestade viesse. Como é que eu estou servindo a Deus? Como é que eu tenho Jesus na minha casa? Na minha casa, tenho Ele na minha vida e mesmo assim vem um problema. Ter Jesus do seu lado não vai impedir que a tempestade venha. Não vai impedir que a tribulação venha, mas é a certeza de que ela vai passar. É a certeza de que ela não vai durar para sempre. Do mesmo jeito, você está lá no vale da sombra da morte. Ele está caminhando ao seu lado, mas o vale está lá no Salmo. Mas é a certeza de que ele vai levar você para as águas tranquilas. Amém. Essa é a certeza. Então o fato de ele estar no barco não impediu o início da tempestade, mas foi a certeza do fim dela. Agora vamos ver Jesus resolvendo a situação. Olha o verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Amém? Vamos passar. Então, gente, um detalhe que a gente aprende aqui. Olha a continuação da resposta de Jesus, verso 40. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? Então olha só, Jesus havia operado o milagre, Jesus havia feito tudo aquilo, e Jesus agora dá uma repreensão aos discípulos. Por que vocês ainda têm tanto medo? Vocês já viram fazer isso várias vezes, vocês já viram eu curando várias vezes, já viram eu exercendo o poder de Deus várias vezes. Por que vocês ainda não têm fé? A fé, gente, não é uma coisa automática. A fé não é uma coisa automática. Todo mundo aqui pensa o seguinte: se eu vivesse no tempo de Jesus, eu nunca ia ser daquele grupo que mandou que ele fosse crucificado. Eu seria um seguidor fiel, eu ia acreditar em qualquer situação, eu não ia ficar incrédulo em nenhuma circunstância. Mas a fé não é automática. A fé é uma decisão. Eu vejo, eu sinto e eu decido acreditar. Não é porque eu vejo e automaticamente eu creio, porque os discípulos viram muita coisa, mas até a cruz eles ainda eram incrédulos. Então eles viam e eram incrédulos. E a gente que não vê? Então requer uma decisão muito maior nossa do que a dos discípulos. Porque nós não conseguimos ver ainda Deus, nós não vemos coisas sobrenaturais, mas nós vemos os milagres dele no nosso dia a dia. Então a nossa decisão é se eu vou ter fé, se eu vou realmente acreditar. O primeiro milagre que Deus faz na vida de uma pessoa não é restaurar as doenças físicas dela, não é restaurar emprego, não é restaurar o que a pessoa perdeu de bens materiais. O primeiro milagre que Deus faz na vida de uma pessoa é fazer ela decidir acreditar. Esse foi o problema dos discípulos. Vendo tudo isso, eles ainda eram incrédulos. E ainda falando sobre a paz,
que Jesus quer colocar em nós, pode passar lá. Quando Jesus disse para o mar e o vento se acalmar, não era apenas para silenciar naquele momento, mas era para permanecer assim. Porque nessa versão da Bíblia preta diz assim: cala-te, emudece, não é? Ou seja, se cale agora e fique mudo. Ou seja, não é para a tempestade se parar naquele momento, é para eles permanecerem calmos. Jesus queria acalmar o coração dos discípulos naquele momento e que eles permanecessem com essa calma para sempre. Esse é o desejo dele, uma calma ininterrupta. Pode passar, claro. Então o coração dos discípulos também precisava de calma. Jesus não queria apenas acalmar aquela tempestade, mas também trazer calma ao coração deles. Então, gente, aí vocês viram Jesus triunfando sobre uma tempestade no mar, triunfando sobre a tempestade na natureza. Mas agora, nós vamos ver a história que vem logo depois dessa. E nós vamos ver Jesus também triunfando na parte da terra, triunfando quando ele chega na praia. Pode voltar, deixa só na praia aí. Então, agora nós vamos para o capítulo 5. Existem alguns paralelos entre essa primeira história e essa segunda. Nós vamos entendendo aqui pouco a pouco. Vamos lá. Verso 1. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Os Gerazenos não eram do povo de Israel, eram um povo estrangeiro, que não temia Deus. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, gritando entre os túmulos e pelos montes, e ferindo-se com pedras. Essa é uma descrição, esse é um cenário bastante triste, bastante assustador. Só esclarecendo uma coisa: quando você confere nos outros dois evangelhos, diz que são 2 endemoniados. Aí aqui diz que apenas um. Aqui é só um, os outros são 2. Por que isso acontece? Às vezes na Bíblia a contagem do número de pessoas não conta mulheres e crianças. Por exemplo, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, a história diz assim: Jesus multiplicou para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aí tem um evangelho que diz apenas para 5.000 homens, e nem tem a expressão sem contar mulheres e crianças. Eles só contavam os homens, porque eu não sei. Então, tinha esse costume. Agora, eu acho que nessa Bíblia amarela, nessa Bíblia da Nova Almeida atualizada, ela é mais inclusiva, diz assim, 5.000 pessoas. Então, não interessa quem tenha, são 5.000 pessoas. 5.000 bocas. 5.000 bocas. 5.000 meses. Então, quando a gente lê Marcos 5, vamos adotar que seja apenas um endemoniado, só para não haver confusão aqui no entendimento. Vamos deixar só um. Então, gente, só havia um endemoniado. Vamos contar que só existia um. Como é que nós podemos entender essa questão da possessão? Hoje em dia a possessão se tornou uma coisa muito popularizada nessas igrejas por aí e deturpada. As pessoas pensam que é aqueles shows que os pastores fazem na televisão. Então já se deturpou muito essa questão da possessão. Mas a possessão ela se dá de vários níveis. Todos os tipos são preocupantes, todos os tipos são altamente negativos. Mas tem uns que são mais hard, tem uns que são mais complicados, como o caso desse homem aqui, e tem uns que são mais sutis. Você olha e você não diz que aquela pessoa está possessa. O que é uma pessoa possuída por Satanás? É uma pessoa que cada decisão dela, cada atitude dela é obedecendo a Satanás, é servindo a ele. A pessoa decide desobedecer a Deus completamente e se entrega para fazer o que Satanás quer. Por exemplo, Saul, ele se tornou possesso por Satanás. Tudo que ele foi fazendo até a morte dele foi em desobediência a Deus. Judas, desde que ele decidiu trair Jesus, até ele se enforcar, cada decisão foi seguindo Satanás. Mas tanto Saul como Judas não ficaram
gritando, não ficaram esperneando, não ficaram com força sobrenatural. Judas já era de Satanás porque ele roubava. Ele roubava. Aquele diálogo que teve entre Pedro com Jesus, que Jesus desarrega Satanás. No caso de Pedro, Satanás usou Pedro para dizer para Jesus: não vá para Jerusalém, o senhor não pode ser crucificado. Então a possessão se dá desses dois jeitos: de uma forma sutil, que é muito perigosa, a maneira sutil que pode acontecer com qualquer pessoa que não se entrega, que não se ajoelha, que não busca Deus. E essa forma mais perigosa, essa forma mais terrível, que é essa história aqui. Que essas pessoas aqui, Satanás ele toma conta do sistema nervoso, toma conta da mente dessa pessoa, ela começa a falar com uma voz diferente, começa a se cortar, começa a se mutilar, mostrando o quanto Satanás consegue rebaixar o ser humano a ficar a imagem dele. Quando Deus coloca você a imagem e semelhança de Deus, você fica limpo, você fica perfeito. E Satanás, quando ele toma posse de uma pessoa, ele faz com que aquela pessoa fique a imagem dele, a imagem do próprio inimigo. Agora, por que tinha tanta possessão no tempo de Jesus? Vou pensar. Por que tinha tanta possessão? Por que tinha tantos paralíticos, tantas doenças? Por que tinha tanto disso na época de Jesus? Perceba o seguinte: Jesus estava passando 33 anos na Terra, como Deus e como humano. Esse período de 33 anos foi o período mais crucial da história da humanidade. Se Jesus falhasse em qualquer coisinha, em qualquer pensamento, em qualquer gesto, qualquer coisa que ele fizesse errada, todos nós estaríamos perdidos. Então Satanás investiu pesado para que Jesus desistisse, para que Jesus errasse numa besteirinha. Porque se Jesus errasse uma coisinha que fosse, a humanidade estaria perdida. Então por isso Satanás investiu. Ele começou a aleijar as pessoas, cegar as pessoas, colocou vários mudos, vários surdos, para fazer com que Jesus ficasse tão impactado com a tristeza, com aquela situação triste que ele estava vivendo, que ele em algum momento ele surtasse. E por isso Satanás colocou tantos endemoniados no caminho de Jesus. Aqui no livro de Marcos, esse não é o primeiro caso. Olha aí, se você voltar aí para o capítulo 3, tem uma história de endemoniado. Se você voltar aí um pouco antes, acho que no capítulo 1, também tem um endemoniado. Esse é o terceiro no livro só. Satanás estava numa guerra tão grande para derrubar Jesus, que ele ia colocando os casos mais tristes, mais dolorosos para Jesus ir, curando para Jesus ir, para ir ao encontro de Jesus. E a cada caso que Jesus vencia, Jesus ia derrotando o território de Satanás. A Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Amém. Satanás ia dizendo: esse aqui é meu território, você está invadindo o território que Adão me deu. Esse território aqui desse planeta é meu, essas pessoas são minhas. E a cada pessoa que Jesus ia curando, Jesus ia tirando elas do território de Satanás. Jesus ia livrando elas das garras do inimigo. Amém? Amém. E recuperando o território que é dele, que ele é o rei do universo. Satanás é apenas um intruso. Então, tendo entendido isso, vamos voltar aí para Marcos 5. Então Jesus chegou àquela margem e aquele endemoniado veio correndo até Jesus. Quando você lê Ellen White, lá o Desejado, diz que quando ele veio correndo, os discípulos fugiram cada um para um lado. Isso era comum dos discípulos. Aí você vê o paralelo. Isso era um meio vago. Aí você vê o paralelo com outra história. Os discípulos fugiram cada um para um lado, aí se lembraram que deixaram Jesus para trás. Cadê que ele está correndo junto com a gente? Onde foi que ele ficou? Do mesmo jeito, na tempestade. Foram tentar parar a tempestade, tentar acalmar o barco, e depois se lembraram que Jesus estava ali para resolver a situação. E aí eles foram correndo do demônio e lembraram que Jesus ficou para trás. E quando eles voltaram, viram Jesus no mesmo lugar onde ele tinha descido do barco. Esse cara era corajoso. Para que inimigos, né? Né? Amigos desses, né? Então Jesus estava lá no mesmo lugar e o possesso na frente dele. O possesso não tinha avançado em direção a Jesus, e na hora que ele veio correndo, Jesus fez um gesto e ele parou ali. E olha o verso 6. Aqui vem um detalhe muito triste, muito emocionante, porque olha o verso 6. Quando ele de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. Aqui, quando o endemoniado se prostrou, quando ele queria falar, o endemoniado, a pessoa que estava ali estava numa confusão mental tão grande que ela queria falar pedindo que Jesus libertasse.
mestre, me salve. Só que na hora que ele ia falar isso, aí o demônio foi e falou por ele. Você vê o quanto ele estava escravizado ali. Ele não conseguia nem ter vez para comprar, chamar Jesus, para clamar por ele. Porque o demônio assumiu a voz dele, assumiu a fala dele. Então, quando ele ia clamar por socorro para Jesus, o demônio foi e gritou: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Olha a cara de pau desse demônio. Ele que estava atormentando Ele que estava atormentando aquele coitado, e ele estava dizendo que Jesus estava vindo para atormentar ele. E tem mais um detalhe aqui. Quando você lê o final da outra história, o que é que os discípulos dizem no final do verso 41? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aí você chega aqui no capítulo 5, os demônios já sabem quem ele é. Os discípulos que estavam convivendo com Jesus: quem é esse? E os demônios: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Os seres humanos não conheciam, mas os demônios já conheciam. E sabe por que os demônios estavam com tanto medo assim? Porque um demônio sabe que um dia ele vai ser destruído. E aí ele chega ali na praia e vê Jesus chegando em direção a ele e já pensa: não, então Jesus veio já antes da hora, já para me destruir. Então por isso que aqueles demônios ficaram assustados quando Jesus chegou, porque sabia que ele estava vindo ali para dar fim à possessão. Com Jesus não ia ter concessão, não ia ter conversa. E tem uma versão da Bíblia que diz: porque você está vindo e destruir antes da hora? Porque ele sabe que tem uma hora que eles vão ser. Eles sabem que um dia eles estão com dias contados. Aí eles veem Jesus chegando antes da hora, e por isso que eles ficaram amedrontados, ficaram assustados. Então o que você quer comigo? Peço por Deus que não me atormente. Vamos aqui, olha o verso 8. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Agora olha essa pergunta aqui de Jesus, verso 9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Será que Jesus não sabia o nome do... Por que Jesus queria saber o nome do demônio? Aí olha a resposta dele. Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus não perguntou porque ele não sabia. Jesus conhece cada coisa, Jesus conhece tudo que existe. Jesus não perguntou por causa dele. Jesus perguntou por causa dos discípulos, para mostrar para os discípulos com o que eles estavam lidando ali. Legião é o nome que se dava a um conjunto de 6.000 soldados romanos. 6.000 soldados romanos recebiam o nome de uma legião de soldados. Então, quando o demônio diz assim: nós somos uma legião, não quer dizer que tinham exatamente 6.000 demônios dentro daquele homem. Quer dizer que tinha vários, tinha uma multidão de demônios habitando na mente daquela pessoa. Então, imagine o quanto ele estava... Por isso que ele tinha força para quebrar as correntes, até porque naquele tempo as correntes eram bem mais grossas do que hoje. Quando eu estava fazendo esse slide, eu procurei na IA tentar fazer essas correntes, mas só apareciam essas algemas de hoje, essas algemas finas. Aí as algemas de antigamente, elas eram mais grossas, elas enchiam o pulso inteiro. E as correntes eram mais... Os elos eram mais fortes, eram mais pesados. Então, as correntes de antigamente, que eram mais fortes, aquele endemoniado quebrava, porque os demônios estavam dando a ele uma força sobrenatural. Agora olha o verso 10. E pediu-lhe com insistência para que não os mandasse para fora do país. Como assim do país? Aí você lê Lucas, ao invés de país está o nome abismo. Ou seja, os demônios não queriam voltar do lugar onde eles habitam. Não queriam voltar para... Eles queriam ir para um outro lugar, possuir outra pessoa. Não queria sair daquele setor. Não queriam sair daquela área. Eles gostavam dali. Bora. Aí é o verso 11. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Pode passar, já falei isso. Aí e Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. Por que Jesus deixou que os demônios fossem para os porcos? Por que Jesus atendeu o pedido de Satanás ali? Vamos entender já já. E a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Animais, quando ficam perturbados, eles correm em direções diferentes. A gente chega lá no sítio com a moto, as ovelhas de água, elas correm tudo, cada um para um lado diferente, para fugir da moto.
Mas aqui, esses porcos, como estavam agora possuídos, eles correram todos numa direção só para se atirar do penhasco. E todos morreram afogados lá embaixo. E é do mesmo jeito com as pessoas. Quando Satanás possui alguém, é para conduzir ela na direção da morte. Não tem outro caminho. Do mesmo jeito que Satanás faz com os porcos, Satanás faz com as pessoas. Ele vai conduzindo cada passo dela em direção ao abismo. Agora, vamos ler o final da história. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, que antes estava atormentado pela legião, agora ele estava assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Amém. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, também falavam a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. E agora, Augusto? Como é que a gente resolve isso? Porque agora, como é que o homem que tinha resolvido o maior problema daquela região, por que agora ele tinha que ser mandado embora? Vocês estão vendo aí que aquelas pessoas... A tendência era as pessoas agradecer, né? Era para todo mundo vir, se curvar, para agradecer, louvar, passar aquele dia em festa, porque aqueles dois homens tinham sido libertos. Aí vocês estão percebendo o que eu disse? Aquelas pessoas ali, elas estavam com aquela possessão que eu digo que é a sutil. Aqueles homens estavam com a possessão mais grave, e aquelas pessoas estavam com a possessão mais sutil. Porque como é que a pessoa vê um milagre de Deus e pede que Deus vá embora? Como é que a pessoa vê Jesus operando uma expulsão de demônios, um milagre daquele, e quer que ele vá embora? E por que Jesus mandou os demônios para os porcos, sabendo que, com os porcos morrendo, as pessoas iam se voltar contra ele? E por que as pessoas se importaram com a perda financeira do que com a libertação daqueles homens? Então são muitos porquês, né? São muitas perguntas. Aquelas pessoas se importaram mais com a perda material do que com a libertação. E queriam agora que Jesus fosse embora. Aí outra coisa, eu fico pensando que legião era 100 mil soldados. Talvez não tivesse 100 mil, mas pelo menos 2 mil tinha. Levou 2 mil povos, né? Para morrer. Então, gente, agora o que corta mais o coração é o verso 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Então ele pensou o seguinte: não, eu agora estou sentindo uma paz, estou sentindo um alívio tão grande, eu estava com um peso até agorinha, sem chance de voltar, estava sentindo uma sobrecarga, uma coisa na minha cabeça que não estava deixando eu raciocinar, não estava conseguindo fazer nada com esses 6 mil demônios em mim, e agora eu estou livre, completamente liberto. Se ele for embora, eu vou voltar, os demônios vão voltar todos para mim. Então, mestre, não vá embora, eu não quero sair, não quero soltar o Senhor. Ele já agarrou nas vestes de Jesus e não queria que Jesus fosse embora. Aí vocês veem que aqueles que achavam que não tinham nenhum demônio queriam que Jesus fosse embora, e aquele que agora estava liberto realmente dos demônios não queria que Jesus saísse, não queria que Jesus abandonasse. Você também pede que Jesus vá embora, ou você não quer que ele saia perto de você nunca mais? Como está sendo a sua reação quando Jesus liberta você? Aquele homem não queria que Jesus abandonasse, porque ele tinha medo de voltar para o pecado, tinha medo dos demônios assumirem a cabeça dele de novo. Agora Jesus dá a resposta, que responde todas essas perguntas que eu fiz. Por que ele mandou o demônio para os porcos? Por que tudo isso aconteceu? Por que agora ele teria que ir embora e ia ficar aquela rejeição naquela região? Olha o verso 19. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis
tudo que Jesus lhe tinha feito e todos se admiravam. Amém? Então Jesus disse: olha, você vai ser mais útil para mim você ficando. Você não vai comigo. Por quê? Porque a sua história, o seu testemunho vai falar mais alto do que qualquer palavra que eu disser. Você vai na minha frente. Quando você contar a sua história, as pessoas vão ficar maravilhadas, porque elas conheciam você antes e agora estão conhecendo você liberto, estão conhecendo você transformado. Então, gente, não era só uma cidade, eram 10. Então aquele homem saiu pregando por 10 cidades, contando o testemunho dele. E as pessoas por onde ele passava iam se convertendo e acreditando no mestre que havia curado ele por causa da transformação que viu naquela pessoa. Quando Jesus liberta você, quando Jesus traz paz no seu coração, essa paz passa para os outros. Quando Jesus liberta você, você é um instrumento de liberdade na vida de outras pessoas. Você não consegue guardar aquilo só para você. Aquele homem agora viu que a vida dele estava diferente, estava melhor, que a tempestade tinha sido acalmada na vida dele, e agora ele sentiu que os seus parceiros, os seus compatriotas também mereciam ouvir aquela mensagem. Também mereciam ouvir, conhecer aquele mestre. E quando você vai mais na frente na história, você vê que Jesus volta a Decápolis, e quando ele volta, todas as pessoas daquelas 10 cidades vêm receber ele, porque tinham sido evangelizadas por aquele homem. Amém. Quando Jesus pregou para a mulher samaritana, Jesus restaurou a vida dela, ela foi e pregou para toda aquela cidade, e quando Jesus foi pregar lá, as pessoas todas vieram receber, porque viram o que Jesus tinha feito na vida dela. E quando Jesus voltar, ele vai receber várias pessoas que foram transformadas por causa do que Jesus fez na sua vida. Amém. Por causa da libertação que ele fez na sua casa, por causa da tempestade que ele acalmou na sua vida, no seu coração, na sua mente. Então, gente, que nós possamos permitir que ele hoje entre em nossa vida, acalme todas as nossas tempestades e nos dê uma paz que nos preencha, que não se altere em nenhuma situação e que passe para os outros. Vamos ficar em pé? E agora nós vamos cantar uma música que fala justamente sobre esse desejo que ele quer que a gente tenha em nosso coração. Que o Senhor, que controla o mar e a terra, o céu, o mar e a terra, possa controlar e dominar a nossa vida. Amém. E acalmar aquilo que está revolto, aquilo que está em tempestade. Sossegai, com
Amém. Senhor Deus, aqui, Senhor, estão vários mares agitados, vários barcos a ponto de afundar, várias pessoas que tentam com o remo controlar a embarcação, várias pessoas que estão lutando contra coisas que estão no seu coração, que não estão com forças para abandonar, mas nós confiamos naquele que é o Rei do céu, do mar e da nossa vida. Amém. Aquele único que pode nos trazer uma paz que aumenta quando as coisas estão ficando complicadas. Verdade. Que aqui, Senhor, cada um possa permitir ser possuído, mas pelo Teu Espírito Santo. Amém, Que Senhor. o Senhor dirija nossas palavras. Sim, Deus. E as pessoas, ao ouvir a nossa voz, ouçam a voz de Deus. Amém, Que Senhor. ao verem nosso comportamento, vejam o caráter de Jesus em nossa vida. Sim, Senhor. E que assim, ao ver a transformação em nossa vida, as pessoas sintam vontade de ser de Ti. Amém. Cuide de cada um aqui que veio essa noite. Que essa mensagem possa ter ido ao encontro de cada um e que essa semana possa ser uma semana abençoada. E cada tempestade que vier, possamos ter certeza que o Senhor está no barco e que o Senhor vai por fim a ela. Amém. Ajude-nos, Senhor. Dá-nos a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém.